Vamos agora com as notícias do esporte. Quem traz os detalhes, os comentários é o Carlos Ferreira. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. O Campeonato Brasileiro da Série B coloca aí desafios para Remo e Paysandu, as possibilidades de mudar de posição, Márcio. E a gente hoje aqui no Bom Dia vai mostrar a que posições Remo e Paysandu podem chegar no fechamento desta rodada que começa amanhã. Bom, no Paysandu, que só joga na segunda-feira, o volante Vilela é recordista de cartões na competição, já levou 10 amarelos e um vermelho. Mas o atleta justifica esse número elevado de cartões pela necessidade de agir firme na competição. Em quase todo jogo do Paysandu, os comentários tomam conta das redes sociais. E segundo esse internauta, tão certo quanto a morte é que Leandro Vilela vai levar o cartão. Sobre isso, o jogador reagiu dessa forma. Com muita naturalidade, cara. Eu deixo isso aí para a torcida, para a imprensa. No último jogo, a cena se repetiu. Vilela chegou à marca de 11 cartões na Série B e passou a liderar o ranking dos jogadores mais advertidos do futebol brasileiro. E o histórico disciplinar de Vilela chama atenção. Somente por causa dos cartões, ele já perdeu 4 jogos por conta de suspensão. No entanto, apesar de admitir que pode melhorar em alguns aspectos, ele explica o porquê de não mudar a forma de atuar. Se eu deixar de ser agressivo, eu vou roubar menos bolas. Se eu deixar de ser agressivo, eu vou dar mais espaço para o meio adversário pensar e talvez fazer um passe onde coloque algum companheiro deles na cara do gol. Se eu não me engano, eu fui nesse jogo que eu provavelmente tomei cartão, fui o cara que mais roubei bola. E aí, o que a gente vai colocar na balança? Aliás, contra o Atlético no Paraná, o gol sofrido mostra que às vezes o sacrifício é necessário. No gol que a gente sofreu contra o Atlético Paranaense, é um lance que se a gente faz uma falta, provavelmente a gente seria advertido com o cartão amarelo e o gol não sairia. Apesar de Leandro às vezes fazer faltas duras, algumas advertências foram consideradas injustas. Eu lembro que o Giovani ia entrar na partida e eu fiz um sinal para a torcida para apoiá-lo. Ironicamente, o juiz achou que eu estava ironizando ele, relatou isso para nós depois do jogo. Eu falei, cara, eu nunca vi isso no futebol, tomar um cartão por pedir o incentivo da torcida para um jogador. Mesmo com as suspensões, Vilela tem se mantido como um titular ao longo da temporada, independente do treinador. Com Claudinei Oliveira não tem sido diferente. Chegou até a marcar o gol da primeira vitória do time na Série B. Dada a importância do atleta, o que o torcedor quer mais ver é ele em campo e fazendo o que sabe de melhor, jogar futebol. E não é o risco dos cartões que vai deixá-lo desconfortável. Assim, 100% com a cabeça boa, 100% tranquilo, é algo que, como eu falei, vou tentar melhorar? Vou, mas não é algo que vai tirar o meu foco de ir em busca da vitória. Eu conversei com uma pessoa que tem contato com o elenco do Paysandu e me falou sobre alguns atletas e sobre o Leandro Vilela. Olha, muito gente boa, um cara muito tranquilo. Na entrevista, a melhor parte da entrevista do Leandro Vilela foi onde ele disse: se tiver que melhorar, eu vou procurar melhorar. Nessa questão aí dos cartões. Porque não há como justificar, com todos os argumentos dele, já ter sofrido 4 suspensões, teve uma expulsão e essa sucessão de cartões amarelos, ele é o recordista na competição. Então, que bom que ele reconhece que precisa melhorar em algum aspecto da forma de jogar ou da conduta dele de reclamar, porque isso não se justifica. É um exagero que não, se fosse pelo que disse o Leandro Vilela, jogador nenhum conseguiria ser competitivo sem tomar tantos cartões. Quantos jogadores, há essa relação direta. Né? Quantos jogadores são viris, têm personalidade no campo, mas não tomam tantos cartões? Então existe um erro para isso. E ele precisa descobrir, ou quem está em torno dele precisa mostrar. O importante é ele reconhecer
Ele tem como melhorar, e ele reconhece que tem como melhorar. Um dos melhores jogadores do Paysandu, tem uma regularidade admirável de performance, mas há um exagero que não é justificável com tantos cartões. E aí, Ferreira, vem a suspensão. Então é aquele jogo que ele não vai colaborar com o Paysandu, infelizmente, ele vai ter suspenso, então ele tem que avaliar justamente isso, né? No jogo que ele está jogando, ele dá o máximo de si, né? E infelizmente ele toma cartão, aí outro jogo ele está fora, então realmente tem que avaliar realmente se é por aí, né? Se serve de alento, ele estará em campo, ele está apto para o próximo jogo. Para jogar segunda-feira contra o Vila Nova, se vai tomar cartão ou se não vai, é outra questão, mas isso tem que ser visto com naturalidade de fato, porém ele precisa ser autovigilante nesse aspecto, porque isso vai pesar contra ele no mercado, o nome dele no mercado, né? Qualquer clube que se interesse pelo Leandro Vilela vai considerar que ele é um jogador que se excede nos cartões e que fica suspenso com muita frequência. Isso não é bom para ele, isso não é bom para o clube que ele defende. E Ferreira, não sei se ainda tem, mas eu lembro que em outros campeonatos tinha um critério de desempate que era o número de cartões, né? Está valendo no campeonato. Está valendo ainda, pois um dos critérios. É um ponto negativo aí para o Paysandu, se precisar desempatar ali por conta dos pontos, né? É algo para se observar, com certeza. Perfeitamente. Então, Paysandu e Vila Nova, na segunda-feira, 9h30 da noite, no Estádio da Curuzu, com Leandro Vilela e companhia em campo. Pois é, Paysandu... O Vila Nova vai fazer a estreia do técnico Paulo Turra. É interessante observar, Márcio, o seguinte, os dois adversários de Remo e Paysandu vivem a mesma situação. Troca de técnico, né? Sendo que o Vila Nova vai ter a estreia do Paulo Turra. O América ainda está decidindo lá sobre o substituto do Anderson Moreira. O Vila Nova que chegou a ficar um tempo ali próximo ao G4, já caiu um pouquinho na tabela, e o Paysandu que ainda, né, Ferreira, segue nessa zona do rebaixamento. Sim, o Vila Nova vive uma grande oscilação dentro da competição, mas está bem posicionado. E o Paysandu vive uma grande ascensão na competição, mas está na penúltima colocação. É uma coisa intrigante, mas é o preço que o Paysandu está pagando por 11 rodadas, as 11 primeiras, sem ganhar jogo nenhum, faturando apenas 4 pontos até a 11ª rodada. E cada jogo, né, se torna uma grande decisão para o Paysandu, né? Tem que sempre estar pontuando, no caso, buscar a vitória. Isso torna esses jogos muito tensos, né? O jogo de segunda-feira contra o Vila Nova vai ser muito isso aí. Estádio cheio, time confiante, torcida confiante, mas a extrema necessidade de vencer gera um clima, um ambiente tenso, o que também multiplica as emoções, pode ter certeza disso. É isso, Ferreira. O que você conta agora para a gente? Olha só, sobre o Paysandu avançar na competição, que posições ele pode alcançar na competição. Então, a gente traz isso aqui, uma demonstração. Paysandu ganhando do Vila Nova, a gente vai considerar isso, ganhando do Vila Nova na segunda-feira, ele pode subir até a 15ª posição, que hoje é da Ferroviária de Araraquara. E se perder, obviamente, a pior das hipóteses é o Paysandu cair para a última posição. O jogo do Paysandu contra o Vila Nova vai ser o último da rodada, o que significa dizer que o Paysandu vai entrar em campo sabendo, medindo as consequências do resultado, seja vitória, empate ou derrota. Você vê os jogos que interessam ao Paysandu, e aí eu chamo a atenção para o último ali, Atlético Goianiense e Botafogo. Nesse jogo aí, com qualquer resultado, um dos dois vai fechar à frente do Paysandu. Mesmo o Paysandu ganhando do Vila Nova, um dos dois, Botafogo ou Atlético, vai fechar acima. Mas o Paysandu tem a possibilidade de superar a Ferroviária, superar o América e superar o Volta Redonda. A Ferroviária, que recebe o Amazonas, esse jogo vai ser amanhã, aí América e Remo, e Volta Redonda contra o Novo Horizontino. É esse o cenário para o Paysandu na rodada. América e Remo interessa para o Paysandu, pelo menos na questão da tabela, um bom resultado do Remo, né?
ou, na melhor leitura para os bicolores, a derrota do América. Isso. Pronto. É isso que eles vão... É isso que interessa. Para não ter que falar o nome do rival, né? Exatamente. É aquela coisa, a Série B proporciona isso, né? O time não está em campo, mas a torcida tem que ficar ligada nos adversários diretos ali na tabela, né, Ferreira? Muito isso, né? A interdependência de resultados, o Remo vai viver situação semelhante, porém dentro de uma outra perspectiva, né? O Paysandu é sair da Z4, o Remo é entrar no G4. E no Clube do Remo, ontem, o porta-voz do elenco foi Nathan Santos, que está nos seus primeiros jogos com a camisa azulina. A gente já está preparando para o próximo jogo, pegar as coisas boas que a gente fez no jogo e as que foram mais, a gente esquecer e botar em prática agora no treino, ver o que o professor tem para falar, para ver o que é melhor para a gente para o próximo jogo. E virar a chave para o próximo jogo, fazer 3 pontos, que é o mais importante. É um adversário muito forte, conhecemos, mas sabemos das nossas qualidades que a gente tem. Vai ser um grande jogo, vai ser bom para os dois e que vença o melhor. Nesse jogo do Remo contra o América, esse jogo vai ser sábado, 4 da tarde, o Leão Azul buscando uma retomada ou uma recuperação moral junto à própria torcida, enfim, um jogo que promete muito. Vamos ver o cenário para o Remo agora? Vamos lá, a gente viu do Paysandu, agora o Remo, né? Como é que vai ficar? O Remo na rodada. Eu vou começar chamando a atenção para o seguinte, Márcio, lá naqueles jogos que interessam, você vê ali Avaí contra o Cuiabá, e aí o Remo tem 2 concorrentes em campo, Coritiba contra a Chapecoense e Criciúma contra o Atlético Paranaense. Mas o jogo do Paysandu com o Vila Nova, de alguma forma, interessa também ao Remo, porque o Vila Nova está encostando. Isso para não aproximar, né? Não é um time que ameace na rodada, mas está dentro do cenário. Então, a leitura seria ao Remo... Interessa o quê, Ferreira? A derrota do Vila Nova. Assim como no jogo Remo e América, interessa a derrota do América para o Paysandu. Aí tá, para o Remo. O Remo vencendo o jogo contra o América lá em Belo Horizonte, o máximo que ele consegue é subir uma posição. No caso, o Remo conseguiria superar o Cuiabá, porque o Remo tem 30 pontos e o Cuiabá tem 31. Então, o que ele precisa? Precisa ganhar do América e aí vai torcer contra o Cuiabá nesse jogo contra o Avaí. O Remo ganhando, o ideal ali seria o empate, porque o Avaí também está no bolo. Empate era melhor, né? Está na concorrência. Agora, o Remo perdendo o jogo para o América, aí ele pode descer até 3 posições. Porque o Avaí, a Chapecoense... Não, a Chapecoense está acima, Está acima, O Avaí, o Criciúma e o Vila Nova são os times que estão ali na ameaça ao Clube do Remo. Então, cenário para o Leão Azul nessa rodada, que é a 21ª das 38 da competição. E a gente vê, né, quanto foi ruim para o Remo desperdiçar pontos nas últimas rodadas, né, Feira? Porque os 3 primeiros se distanciaram um pouco, se vencer sobe uma posição apenas, né? E aí se perder tem um risco muito grande de cair na tabela, né? Dentro desse campeonato o Remo já foi líder e já ocupou as 4 posições do G4, né? Já foi segundo, já foi terceiro, já foi quarto, já foi quinto e hoje é o 6º. E aí, dependendo do que acontecer na rodada, ele pode ou subir uma ou descer 3 posições. É o cenário para o Leão Azul nesse jogo contra o América em Minas. Muito bem, esse jogo Remo e América já rolou outras vezes e vai estar no baú agora? Sugere baú, mano. Sugere baú. A história começa com 2 goleiros que vocês vão ver na tela já já. Aí estão eles. Intervalo de treino, Dico e Edson Cimento. Aí a foto seguinte, ali dos 2 juntos, ali uma foto mais aproximada, eu vou contar a história seguinte. O Dico, goleiro do Remo, foi titular por uma década inteira. Passaram vários goleiros para o Remo, sempre reservas do Dico. O Dico era absoluto. Chegou o Edson,
da Tuna para o Remo. E aí os dois, no mesmo nível, dois goleiraços o Remo tinha em 77. O que fez o técnico João Bermeira? Promoveu um revezamento entre os dois. Um fazia um jogo, o outro fazia outro. Até o jogo contra o América. O jogo contra o América derrubou esse revezamento. Está aí o Edson, que foi tão bem e foi eleito o melhor goleiro do campeonato e recebeu a bola de prata como prêmio. O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 1977, ganhou a bola de prata depois da primeira proeza, que foi barrar o Dico. A segunda proeza foi conquistar esse prêmio nacional. A história mudou no jogo contra o América em Minas Gerais, jogo que o Remo venceu por 1-0. Foi a primeira derrota de um time mineiro e a primeira vitória do Remo. Remo 1, América Mineiro 0. Antes de vermos o gol do Remo, vamos à série de gols perdidos pelo América. A bola batia na trave, no goleiro Edson, batia nos beques e não entrava de jeito nenhum. Acabou fazendo um. Marinho escapou pela ponta direita e centrou o rasteiro. A bola passou pelo goleiro e Bira, caído, tocou para o fundo do gol. Aí o resgate daquele Remo e América tão importante para o Edson Cimento. Aí você se pergunta... Por que Edson Cimento, filho? Por que Cimento? Ele era apenas Edson. Se tornou Edson Cimento, porque ele é de Capanema. Ah, e aí, sim. Tem a fábrica de cimento lá, Aí né? Pronto, foi feita essa associação e o Edson era assim a grande muralha, né? Da Tuna. Aí acabou combinando as duas coisas, né? Exatamente. Então ficou o Edson Cimento, o apelido virou praticamente sobrenome. E o Dico recebeu a notícia do fim do revezamento no avião. Nossa. Na volta para Belém, ele foi comunicado. A partir de agora, o Edson é o titular e o Edson honrou plenamente, tornando-se o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, levando uma bola de prata que foi preciosa. E o Dico teve em 72, ou seja, 5 anos antes, a conquista de uma bola de prata que não chegou para ele. Por quê? Porque o Dico foi comunicado, a revista Placar promovia esse prêmio. E aí o Dico foi comunicado, você é o ganhador da revista Placar, a cerimônia vai ser dia tal, você viaja para receber, fechado. O Dico, bom, já que eu já sou o goleiro bola de prata, então, último jogo, faltava um jogo, né? Último jogo, eu vou dar oportunidade para o meu amigo Luiz Fernando, que era o goleiro reserva. E aí ele abriu mão do último jogo. Depois ele foi comunicado que para receber o prêmio ele tinha que atingir um determinado limite de jogos e que faltava um. Aquele jogo que ele abriu mão, derrubou o limite, tirou ele do páreo e o Emerson Leão do Palmeiras foi quem levou a bola de prata. O Dico perdeu ao fazer uma gentileza. Acontece, né? Faz parte em alguns momentos. Mas é isso, está aí a história. Carlos Ferreira trazendo aí esse Remo e América de 77 como tema do nosso baú de hoje. E agora, Ferreira? Vamos lá com os times amadores. Na tela do BDP, craques do amanhã, de Vila Nova Olinda, município de Augusto Correia. Depois da gurizada de Nova Olinda, só milagre, São Francisco do Pará. O balão está ali ao centro. Né? Geagro, de Castanhal, está aí o Verdão, Geagro, o Geraldo e companhia. Novo Estrela Cinquentão, de Castanhal. Castanhal tomando conta aqui. Quem vem agora? O São Paulo, do Coqueiro, capital. Pau d'água, expressão bem paraense, né, mano? Chuvão é pau d'água. Pau d'água FC é de Altamira. Manchester, 29 anos de história, bairro do Telégrafo, Belém. Paysandu, da Vila São Roberto, município de Maracanã.
Perebas. Tem vaga guardada aí, Márcio. Você é o titular, Ferreira, absoluto desse time. Então eu tenho a preferência no time dos Perebas de Moaná. Agora quem é? Família canadense do Paar, Ananindeua. Foi só o primeiro tempo dos times amadores. Daqui a pouco vamos trazer mais. E agora, ainda na esteira aqui do futebol amador, nós vamos trazer os gols mais bonitos que nós mostramos na semana do futebol amador aqui no Bom Dia, começando pelo Juan, do Real Madruga, nos Jogos de Verão, lá de Igarapiaçu. Que golaço, hein? Golaço, né? Olha só. O futebol na areia exige isso, né, Márcio? Porque a bola não rola. Então, bola no ar é sempre decisiva e ele foi muito bem no lance. Grande gol do Juan. O Davi, dos azulinos do GRAP, do Grêmio dos Atletas Peladeiros lá de Castanhal, dessa cobrança de falta milimétrica, com curva na bola, botou efeito. A filmagem também ajudou muito, né? Verdade. O ângulo da filmagem ajudou muito. Marquinhos Siqueira, aí mais uma vez, olha só, como a filmagem ajudou muito, valorizou o gol do Davi, do GRAP lá de Castanhal, e agora sim o gol do Marquinhos Siqueira, de letra. Tá certo que a marcação assistiu de longe, né? É verdade. E o Marquinhos não perdoou, mostrou categoria e conferiu para o Dinamáquina lá no campeonato do COPM. Esses os gols mais bonitos desta semana na moldura do Bom Dia Pará. Lembrando que já participam da eleição do mês, né, do gol do mês. Já estão concorrendo esses gols aí, né? Já estão concorrendo. Márcio, eu vou agora tomar o meu café com tapioca. Com tapioca, né? Muito bem. E na volta, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Na Legião dos Estrangeiros, um saiu do Remo e outro foi anunciado ontem. Opa, vamos conhecer então a seguir. Falou. Valeu, Ferreira, obrigado. Vamos com o esporte novamente e times amadores na área. Vamos lá, Ferreira. Estalando o dedo aí. E para começar com o Real Madrid, começamos muito bem. Com o Real Madrid, da Cidade Nova 8, Ananindeua. E agora, Máquina de Santa Cruz do Arari. Gurizada do Máquina. Anani, Maguari, Ananindeua. Galera do Morro, bairro Maracajá, Mosqueiro. Cinquentões de Tracuateua. Canoas, comandados pelas patroas de Tucuruí. Atlético Praiano, da Vila Prainha, Magalhães Barata. Bagaceira FC da Vigia. Mangueiras, Comunidade Quilombola de Salvaterra. Brasil Esporte Clube de Terra Alta. Fechamos o desfile dos amadores. Muito bem, Ferreira, agora vamos com o esporte saúde. Agora. Na edição passada do Esporte Saúde, nós mostramos como é que funciona a base alimentar dos atletas do Remo e do Paysandu, né? Para a gente ter uma noção de atletas de alto rendimento, como que os nutricionistas atendem a esses atletas. Agora nós vamos trazer a realidade para os atletas amadores, atletas frequentadores de academia, principalmente. E começamos com a fala da especialista nutricionista Daniele Lima. Antes de falar sobre suplementação, é importante sempre priorizar uma boa alimentação, consumir boas fontes de proteínas, boas fontes de carboidratos, gorduras boas, comer bastante frutas, legumes e verduras, ter uma boa ingestão de água, para aí sim o suplemento fazer o efeito que ele se propõe. Vamos começar falando sobre o pré-treino, bastante utilizado para quem quer ter mais disposição antes da atividade física. Ele tem como sua fonte a cafeína, que vai te ajudar a ter mais disposição, vai te ajudar a ter mais energia durante a atividade física. E como eu disse, hoje já conseguimos encontrar uma grande variedade de suplementos, então é possível encontrar os suplementos sem cafeína, que é indicado para quem tem problema de ansiedade, insônia, já que ele não vai te atrapalhar tanto. Outro suplemento bastante utilizado é o termogênico, que ele age aumentando o gasto calórico do corpo. Ou seja, a gente vai gastar mais calorias e, consequentemente, vai perder mais peso. Mas é sempre importante juntar
o pré-treino com carboidrato. 30 a 1 hora antes do treino, comer uma fruta, uma vitamina, pães, geleias. Pelo menos 3 vezes por semana eu vou para academia. A minha alimentação, ela consiste de um café da manhã balanceado, seja um pão com ovo com uma xícara de café ou algo do tipo. Antes de me exercitar, eu tomo um iogurte, que é algo mais leve para me dar energia durante o treino. Eu sou um atleta amador e a minha vida é dividida entre trabalho e treino. E para dar conta de tudo isso, a alimentação saudável ela é fundamental na minha vida. E sempre antes do treino, eu sempre penso em alimentos que vão me dar energia e qualidade. Gosto de comer algo leve, como carboidrato de fácil digestão. Eu como sempre aveia, pão integral, banana. São alimentos que são fáceis e rápidos, que vão me dar energia para o meu treino. Você vê que não apenas o pré-treino é importante, não apenas o pós-treino é importante, mas a rotina alimentar é fundamental para a performance e para a saúde, para os objetivos de todo o tempo que você tem, se ocupa na academia, todo o esforço que você faz na academia. A busca da orientação profissional, principalmente, né, para se manter dentro de um padrão alimentar adequado. Atividade física associada a uma boa alimentação, que nós mostramos hoje, né, na semana passada, e também a um bom sono, que também foi assunto do Esporte e Saúde, né, Ferreira? Pacote completo. Ferreira, vamos agora com um profissional. Você ficou de anunciar aí um jogador no Remo, é isso? Olha só, no Remo tem lá seus gringos, né? Tem uruguaios, tem paraguaio, tem argentino, tem colombiano. Agora, um argentino saiu do Remo, que é o Alvarinho, voltou para o Amazonas, emprestado pelo Remo, deve estrear amanhã contra a Ferroviária, o Alvarinho zagueiro. E o Remo acrescenta mais um uruguaio no seu elenco. Está aqui na tela o Nicolás Ferreira, ou Nico Ferreira, atacante, anunciado pelo Remo. O Christian Tassano, que é zagueiro, também está no elenco do Remo, mas ainda não foi anunciado. Mas aí está o Nico Ferreira e o Diego Hernandes, que é outro uruguaio, também atacante, né? Mais uma foto aí de um dos primeiros treinos do Nico Ferreira no Remo. O Diego Hernandes já está no Remo há mais de 2 semanas, emprestado pelo Botafogo, com possibilidade até de estrear contra o América. É o Leão Azul e sua legião estrangeira. E o Paysandu ainda sem contratar na janela por conta daquele transfer ban, né? Que se mantém. Não há nenhuma informação que garanta, que indique que o Paysandu está resolvendo ou que vai resolver, quando vai resolver esse problema. Fica impedido, portanto, de registrar novos jogadores. E no Campeonato Brasileiro, para a gente fechar aqui a agenda, vamos ter o Paysandu, segunda-feira, 9h30 da noite, na Curuzu, contra o América, contra o Vila Nova, Paysandu contra o Vila Nova, e o Remo, sim, contra o América, o jogo do Remo no sábado, 4 horas da tarde, Márcio. Valeu, Ferreira. Obrigado pelas informações, bom dia e até a próxima.